Fala galera, tudo bem? Meu nome é José Viana, eu falo aqui do canal Gambito Político e o assunto hoje do vídeo é qual será o próximo passo da oposição. Todos nós sabemos que nós vamos ter eleições para ano que vem e tudo indica que o atual governo ele vem com muita força e apoio popular. E assim, falta mais ou menos um pouco mais de um ano e assim, tudo que está sendo noticiado e veiculado e já é pensando no pleito do ano que vem. E assim, seja os movimentos de oposição ou do governo. Então, galera, para a gente falar um pouquinho do futuro, nós temos que falar um pouquinho do passado. Nós vamos ter que relatar alguns fatos aqui. Desde o início do governo, do atual governo, a oposição sequer tirou um dia de folga. Vocês concordam comigo? Desde o início, no dia 1º de janeiro de 2019, a oposição realmente trabalhou de forma feroz e em alguns aspectos até de forma desleal, trabalhando em conjunto com grandes veículos de comunicação, que são notícias negativas e assim, as notícias que forem positivas, que vão ajudar o governo, ou eles ignoram ou eles fingem que não aconteceu. E as notícias negativas, eles realmente dão um volume a mais, dão uma manchete a mais para esse tipo de notícia, tá bom? E assim, nós temos que lembrar que nós tivemos agentes anti-governo dentro do próprio governo, né? Nós temos que lembrar que nós tivemos ministros que saíram ou foram convidados a sair e quando aconteceu esse fato, eles simplesmente saíram atirando para todos os lados. Vocês sabem muito bem de quem a gente está falando, de quem são esses ex-ministros. Um outro fato que eu quero relembrar é que o Brasil, desde 2019, ele vem sofrendo um assassinato de reputação muito grande referente à política exterior, no tocante ao meio ambiente, principalmente na Amazônia, tá? E assim, muitos líderes e a mídia estrangeira também tentou taxar o governo, tentou acusar o governo de forma proposital, dizendo que o governo estava tentando destruir as nossas florestas, queimando a Amazônia, e todo mundo sabe que isso não passa de narrativa. Inclusive, muitos líderes chegaram a declarar que o Brasil ele não tem a soberania da Amazônia, que a Amazônia ela pertence a uma força supranacional. E isso é um total absurdo, galera. E assim, muitos artistas consagrados, cantores e até mesmo jogadores de futebol, eles ou entraram nessa narrativa ou então ajudaram a criar. E assim, percebam que esse tema ele já começou a voltar com grande força na mídia nacional e internacional. Inclusive tem muitos canais que estão deixando de lado em segundo plano a crise sanitária e já estão batendo forte em cima desse tema. Falando em crise sanitária, nós sofremos muito e todo o planeta sofreu bastante e isso trouxe consequências de milhares de óbitos. Isso é muito triste. Só que também a crise sanitária ela trouxe na bagagem a crise econômica, pois a população ficou proibida de trabalhar. Só fui passar um paninho só. Não, não, não. Infelizmente, a gente vai ter que fiscalizar o senhor. Licença. O senhor trouxe essas contas aqui? Tá tudo sem pagar. É. Tudo atrasado. Água, luz, IPTU. IPTU tem uns 20, né? Como que eu faço? Se é uma multa, o que é? É um auto de infração. Tem 30 dias para o senhor pedir o cancelamento. Mas eu consigo? O senhor vai solicitar, vai ser analisado. E o valor, como que é? O valor é aproximadamente R$ 1.174. Se eu não conseguir pagar no caso, não sei, não vou conseguir.
Aí, se o senhor não pagar no vencimento, aí vai para a dívida ativa. Se vocês subir em casa hoje, tem nada. Posso ir lá? Pode. Com medidas draconianas de muitos gestores pincelados de ditadores, pequenos ditadores. Senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô! Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quieto até quando? Ficar humilhando o nosso povo. Porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. E assim, o atual governo, ele sofreu bastante nos dois grandes picos da crise sanitária, né? Tanto o governo quanto a população também. A mídia ajudou, teve um papel fundamental para atrapalhar tanto o governo quanto a população, pois colocou medo nela, né? Temos que relembrar o fato do STF ter retirado a autonomia do governo e ter dado a estados e municípios autonomia total no tocante à gestão da pandemia. E isso realmente atrapalhou demais, tanto a população quanto o governo, pois o Brasil ele se tornou uma federação na hora errada. Muitos governadores e prefeitos, sem o menor senso de humanidade, acabaram utilizando os vírus e os óbitos para palanque político. Mas o governo, gente, ele conseguiu criar auxílio emergencial para a população carente. Ele liberou também uma linha de crédito e isenções para pequenos, grandes e médios negócios. Isso ajudou muito o empresário e ajudou muito o empreendedor a frear o desemprego em massa. Isso foi muito positivo. O governo federal ele liberou também para estados e municípios uma verba bilionária para ajudar e preparar o sistema de saúde e evitar o colapso do SUS em cada região. Mas vocês sabem muito bem que aqui é Brasil, então muitos desses recursos foram desviados, foram utilizados por governadores e prefeitos de forma errada. Muitos deles usaram para pagar folha de pagamento. Muitos desse dinheiro que era voltado para a saúde acabou sendo desviado, houve superfaturamentos, houve compras ilícitas de materiais de EPI, houve compras de respiradores que sequer funcionaram e também houve, inclusive semana passada a Polícia Federal encontrou quase R$1 milhão dentro de uma caixa térmica lá no Pará. Isso aí realmente é péssimo. A mídia está chamando já de covidão. Houve muito covidão realmente. E a gente começa a perceber quem são os verdadeiros genocidas, né? Quem rouba dinheiro da saúde, independente de que a gente esteja ou não em uma pandemia, já é um crime contra a humanidade, principalmente no Brasil, que o nosso SUS ele não é perfeito. Realmente a gente precisa de mais recursos para a saúde. E assim, galera, com esse problema da crise sanitária, veio a solução que foi os imunizantes. E assim, esse tema ele é muito polêmico até hoje, e ele gera muito barulho, mas o Brasil, logo no início da imunização global, o Brasil ele estava dependendo de alguns países para importação desses imunizantes. Nós conseguimos fechar um acordo com uma troca de inteligência com um desses fabricantes desses imunizantes, e a Fiocruz ela vai começar a produzir os imunizantes em território nacional. E isso é realmente uma ótima notícia, galera. Com o passar também das duas ondas da crise sanitária, o Brasil realmente começou a agir muito bem no tocante à crise
econômica, né? O nosso Brasil ele começou a respirar muito bem, começou a reagir economicamente, o nosso PIB só vem crescendo, o setor de comércio está reagindo muito bem, está muito agressivo, está realmente em expansão, o setor de serviço não está logo atrás também, bem, reagindo muito bem, e eu não preciso falar nada do nosso agro, porque o nosso agro não parou, e ele realmente sustentou o nosso PIB, e ele está em todo vapor. Então, assim, galera, o que eu quero demonstrar para vocês é que, assim, com todos esses fatos, a oposição ela deve estar realmente desesperada, pois a eleição presidencial é ano que vem, as narrativas estão caindo a cada dia, a terceira via apoio que todo mundo esperava, né? Essa terceira via, na verdade, não tem o menor apoio popular, está totalmente sem evidência, e o candidato que saiu atrás das grades, graças à nossa Suprema Corte, ele não tem essa popularidade que ele acha que tinha, e ele também não tem relevância, e a população, o cidadão de bem, o quer, nem o respeita, tá bom? Então, assim, para piorar para a oposição, o atual governo, o atual presidente, a popularidade dele só vem crescendo. Isso basta só você observar os protestos pró-governo que tem todo final de semana. Então, pessoal, para concluir, o governo precisa resolver duas questões. Primeiro é a questão de imunizantes e segundo é a questão econômica. Se o Brasil continuar crescendo economicamente como está, o governo já resolveu esse problema para o pleito do ano que vem. Se o Brasil começar a produzir, distribuir, aplicar essas vacinas e não depender mais de nenhum país, eu acredito que nós vamos chegar em outubro de 2022 com 100% da nossa população vacinada. Agora, assim, o que me deixa mais preocupado é qual será o próximo passo da oposição. Porque, assim, a gente sabe que essa CPI não vai dar em nada, ninguém respeita essa CPI, ninguém respeita os senadores que estão presidindo e relatando. Será que essa galerinha do quanto pior, melhor vai conseguir emplacar uma narrativa até 2022? Ou será que eles vão torcer para ter uma terceira onda da crise sanitária e afetar e destruir o nosso país como aconteceu? E assim, galera, eu também tenho receio de eles utilizarem um método mais radical, o mesmo método que aconteceu no dia 6 de setembro de 2018, lá em Juiz de Fora, que todo mundo sabe que hoje o presidente, na verdade, na época ele era candidato, levou uma facada, que até hoje ninguém está querendo investigar, está guardado em 7 chaves, quem foi o verdadeiro mandante, né, desse crime, dessa tentativa de assassinato. E então é isso, galera. Qual será o próximo passo da oposição? Então, se você gostou do vídeo, dê seu like. Se você não gostou, dê seu dislike. Aqui a gente é bem democrático. Se você quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo ou dar um feedback, fique à vontade, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Isso me ajuda bastante, galera. E se você quiser receber as notificações também dos vídeos, clique no sininho. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima.